angústias. Mas pastor, hoje eu estou ruim, já cheguei aqui caindo nos pedaços da igreja, você ainda vai falar de angústia? Aí que eu vou acabar mesmo. Não, mas por que nós vamos falar de angústia? Porque angústia é um sentimento, e angústia é um sentimento que todos nós temos. Mas será que esse sentimento que todos nós temos é privilégio nosso, ou isso já aconteceu antes com alguém, inclusive na palavra de Deus? E nós precisamos falar sobre esse tema nessa manhã. Eu estou pelo menos suspirando os ares do dia 31 de março, do nosso culto de Páscoa. Que culto maravilhoso, como Deus falou conosco. E hoje, uma vez mais, vamos passar por alguma coisa que aconteceu também ali na última semana de Jesus. Gabriel, 1 João, eu quero começar com esse texto, porque esse texto faz todo sentido. E existem pregadores, ou igrejas, ou crentes, que têm receio de falar sobre algumas coisas, ou que estão interpretando a última semana de Jesus de uma forma um pouco longe do que ela foi. Mas vamos ler aqui 1 João, creio que é capítulo 4, de 2 a 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Você, se consegue ler daí, pode repetir comigo? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu não sou capaz de entregar a mensagem que o Senhor deseja sem o Senhor, sem que o Senhor esteja aqui, Senhor, trabalhando, ministrando, revelando, trazendo, desbloqueando resistências, ó Pai, resistências, opiniões, pensamentos, na vida de cada um que está aqui. Nos ajuda a entender a Tua palavra, e entendendo, retê-la e retendo, termos atitude prática em relação a ela. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém. Um dos maiores equívocos que alguém pode falar ou pregar é que Jesus Cristo não era um ser humano. Na verdade, está claro em 1 João, não é de Deus. Qualquer comentário dessa natureza não vem de Deus. Não sou eu que estou falando, isso não é opinião minha nem de nenhum teólogo, está escrito. Existem pessoas que acham que Jesus, ele não sentiu os sentimentos que eu e você sentimos. Existem pessoas que acham que a última semana de Jesus, antes do seu sacrifício, ele tirou de letra aquele negócio ali. Deixa eu te falar uma coisa para você. Estão fazendo propaganda do inferno, quem pensa assim. Por quê? Então não houve sacrifício, então também não houve nascimento, também não houve morte e também não houve ressurreição. O grande mérito do Senhor Jesus foi ter vivido nessa terra como um ser humano. Ele viveu, uma pergunta, Jesus Cristo jejuou ou não jejuou? Foi o início do ministério de Jesus, 40 dias, então se ele jejuou, ele deixou de então ele precisava comer. É claro, ele era uma pessoa, ele precisava comer, ele precisava beber. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele precisava dormir, ele precisava descansar. Pessoas precisam fazer o que as pessoas precisam fazer para subsistir, e Jesus não era diferente, como Deus, homem. Prólogo de João vai dizer o quê? O verbo se fez carne. Jesus Cristo era um ser humano. E eu quero iniciar com esse texto de 1 João, para seguirmos para aquilo que trata de sentimentos. E é importante que você saiba disso, é importante que a gente caminhe sobre a questão da angústia. Pode passar para o próximo, Gabriel?
Mateus 26, a partir do 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem crenças limitantes ou coisas que entram na cabeça das pessoas e aquilo ali não está escrito na Bíblia, e para aquilo sair é um sacrifício. A pessoa mentaliza aquele negócio e para tirar, só o Senhor mesmo para purificar e fazer uma limpeza. Existem coisas que estão na mente das pessoas que nunca estiveram na Bíblia. Por exemplo, quem veio para matar, roubar e destruir? Não, nunca está escrito isso na Bíblia, não tem? Não está escrito isso na Bíblia que foi o diabo. Sabia disso? Mas todo mundo repete esse negócio. O diabo veio para matar, roubar. Não está escrito isso na Bíblia. Mas isso não faz o diabo melhor, não. Ele é ruim do mesmo jeito. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, quando falou isso, estava comparando ele, que era o bom pastor, com outros que não são bons pastores. Quem? Os religiosos, os líderes que não cuidavam das pessoas. Algumas coisas entram na nossa mente e aquilo fica gravado, você vai morrer acreditando naquilo. E fica. A palavra de Deus aqui em Mateus vai dizer sentimentos que Jesus sentiu. Jesus sentiu triste, Jesus sentiu angustiado, Jesus não estava bem. E quando você não está bem, sabe quem você quer perto de você? Um amigo. Um amigo. E um amigo, quando sente que você não está bem, qual é o dever dele? Aproximar. Nós falávamos hoje na classe de adolescentes e jovens sobre isso. Às vezes você tem um amigo passando por um problema tão difícil, você não sabe nem o que falar. Você não tem o que falar. Mas ficar perto já é bastante. Está ali, ó, precisando de mim, eu estou por aqui, tá? O que Jesus fez no momento difícil da vida dele? Ele chamou os 12 discípulos para ir com ele? Não, ele chamou 3, os mais chegados. E ele contou que aqueles 3 mais chegados iriam ficar com ele naquele momento de tristeza, sim ou não? E eles ficaram? Dormiram. Não prestaram nem para ficar acordado e nem para orar. Dormiram. Jesus, assim como eu e você, ele precisava de alguém ao redor dele. Você sabe qual é a pior atitude de alguém que não está bem? Isolar. Vai melhorar? Não vai melhorar. O isolamento não te ajuda. Assim como se aproximar da companhia errada, também não te ajuda. Jesus sentiu o que nós sentimos. Só que Jesus tinha e usava ferramentas que nós temos e às vezes nós não usamos, tanto como deveríamos, para vencer a nossa angústia, a nossa tristeza. E o texto de Mateus é muito forte. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ô gente, isso pode acontecer com você, ou isso já aconteceu com você, ou ainda vai acontecer com você. Isso acontece. Eu quero caminhar um pouco mais com você nessa manhã. Lucas 22, 44, vai esboçar um segundo momento dessa conversa de Jesus com os discípulos, que não está em todos os evangelhos. Jesus vai orar, a Bíblia fala que ele ficou à distância de uma pedra, e deixou os discípulos ali, ó, fica acordado, ora, me ajuda. Às vezes você não precisa revelar lá no seu grupo pequeno os detalhes do seu problema. Mas eu aprendi com um homem de Deus uma coisa muito interessante. Eu preciso de oração. Tem crente que está com vergonha de falar, eu preciso de oração, mas vai estar em pecado. Eu preciso de oração. Você não precisa falar o que está acontecendo em detalhe, mas eu preciso de oração. Você pode orar pela minha vida? Eu preciso de oração. Para ninguém ter dúvida, eu estou falando aqui, vai ficar gravado na internet até a Via Láctea.
Eu preciso de oração. Eu espero que você também precise de oração. Jesus aqui está dizendo, eu preciso de oração. Isso é um problema? Isso é uma vergonha? Não, eu preciso de oração. Jesus, quando foi preso, falou o que para Pedro? Olha, se eu quisesse, eu oraria ao Pai, Ele mandaria milícias para vir me proteger. É só orar. Eu preciso de oração. E quando eu não estou me sentindo bem, quando eu estou angustiado, quando eu estou triste, deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas não têm força nem para orar, quando não estão bem, quando estão entristecidas, entristecidos. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O que acontece aqui é que Jesus voltou para ver os seus discípulos, e eles estavam ali dormindo, e vocês não conseguiram ficar acordados nem mais um pouco comigo, nem por 1 hora, ele fala, vigiem e orem para que não caiam em tentação. E depois que ele visita os discípulos ali naquela distância que a Bíblia fala de um tiro de pedra, ele volta para fazer o quê? Orar ainda mais intensamente. Estou angustiado, estou triste, estou em dúvida, tenho interrogações, tenho desafios enormes, eu vou orar. Talvez a sua esposa nem vai saber que você está orando, talvez o seu esposo não vai saber que está orando, talvez o seu pai ou a sua mãe, o seu amigo, a sua amiga, mas nós precisamos usar essa ferramenta. E eu fico imaginando o que é orar mais intensamente, não é? O que é esse gesto de Jesus, né? Se alguém relatou isso, e quem relatou estava presente, dava para ver naquela distância de um tiro de pedra, algum movimento diferente de Jesus, ou a intensidade da voz dele aumentou, e a Bíblia fala que aconteceu uma coisa com Jesus. Hematidrose, ou hematidrose, eu não sei qual é a melhor maneira de ler isso. É um fenômeno raríssimo causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Apenas um ato destes pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares, que estão sob as glândulas sudoríparas. E aí a pessoa o suor vai se transformar em sangue. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 1 João 4 vai dizer, Jesus Cristo veio em carne. Era um homem, era um corpo. Aqui nós vamos ler que ele suou, o seu suor era como sangue, como gotas de sangue. Eu não sei por que alguém acha que isso diminui o poder de Jesus. Isso diminui o poder de Jesus de alguma maneira? Em nada. Na minha visão não diminui nada. Se Jesus permitiu ser preso e podia requisitar milícias celestiais para libertá-lo, se Jesus foi chicoteado, cortado com chicote romano, que era um pedaço de limalha de ferro e osso, aquilo não era só chicote, aquilo abriu um buraco de ver o osso, era isso que acontecia. Se Jesus carregou cruz e foi cravado com cravos e foi furado na lança, isso diminui o poder dele de alguma maneira? Claro que não. Jesus decidiu isso. Ele tinha um botão vermelho para apertar lá no Getsemane. Ele tinha um botão vermelho para apertar quando colocaram a coroa de espinhos, quando cuspiram e deram bofetadas na cara dele. Ele tinha o botão vermelho para apertar no Gólgota e ejetar o plano. Se der, me tira dessa, mas seja feita a sua vontade. Passa de mim esse cálice. Isso não diminui o poder de Jesus, sendo Deus homem, mas isso só amplifica o poder de Jesus e o amor dele pela humanidade. Porque ele tinha um botão vermelho para apertar, mas não apertou. A Bíblia fala que Jesus se angustiou. Pode caminhar. Salmo 142 descreve histórias de Davi acontecidas entre 1 Samuel, capítulo 22 a 24. 2 vezes Davi esteve escondido em cavernas. E o Salmo 142 é um salmo escrito num desses episódios, ou numa caverna ou na outra.
Eu quero ler para você essa poesia de Davi, fruto de suas emoções e sentimentos. Deixa eu falar uma coisa para você. O Deus que te fez para sentir. O Deus que te fez, te deu sentimentos, senão você não tinha. E nós precisamos então voltar a isso. Nós somos pessoas que sentem. Olha o que Davi escreve: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na verdade, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. O grande rei, nesse momento, um homem solitário, escondido, todo mundo quer entregar ele para Saul, passa pelo vale da sombra da morte, está dentro de uma caverna, e Davi só pode fazer o quê? Compor. Só pode compor. O livro de Salmos é o slide de música do povo de Israel, e ele compôs: é assim que eu me sinto. Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na vida dos viventes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É um equívoco, é um calcanhar de Aquiles, é uma armadilha quando alguém pensa ou confia ou coloca o seu equilíbrio, a sua firmeza em outra pessoa. Num cônjuge, num filho, numa filha, num amigo, numa amiga, num pai, numa mãe. Tudo que nós temos na terra dos viventes para nos agarrarmos é o Senhor. Você pode amar e deve amar e ser amado, mas você não se engane. Jesus Cristo no Getsêmani, ele tentou a ajuda dos amigos, não teve jeito. Ele mesmo não estava sendo suficiente para resolver aquele problema. Jesus vai e recorre ao único recurso que ele podia: eu preciso orar. Ainda que a resposta da minha oração não seja a que eu quero, orar é o remédio para a minha angústia. Pode caminhar um pouco mais. As angústias podem nos transportar para um momento melhor. E eu quero chamar a angústia aqui de ponte. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém que está insistindo numa coisa que não está dando certo, e se insistir 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não está dando certo, aquela angústia vem. O que aquela situação está apresentando para alguém? É hora de você mudar, né? Porque senão vai ficar nessa a vida inteira. Quem quer resultados melhores com as mesmas práticas, não vai ter resultados melhores. A angústia, ela pode me levar para um lugar melhor. E esse é o propósito de Deus. Um desconforto, aquela tristeza, aquele sentimento, aquela situação, pode te levar para um lugar melhor. Alguns meninos aqui, não sei as meninas, mas alguns meninos aqui, que frequentam escola pública, já me confessaram que muitas vezes é uma covardia muito grande, quando não tem professores ou funcionários da escola presentes. Alguns apanham no banheiro da escola, ou são vítimas de alguma covardia. Isso é uma coisa terrível. É bullying, é covardia, é tudo mais. Mas esse tipo de coisa tem feito também com que alguns vão para a academia e fiquem mais fortes, sabe? Porque nós não queremos ficar só apanhando, não é, gente? E isso é melhor do que pegar o paralelepípedo, né? Então, eu não estou dizendo que isso tem que acontecer para que alguém vá para a academia, mas as angústias nos levam a tomar alguma atitude, em alguma direção, em alguma solução. O que é angústia? Angústia é um estado mental de perturbação emocional,
caracterizado pela união de sintomas psicológicos e físicos. A pessoa angustiada tem a sensação de que tudo está perdido, tornando-se cega para as soluções de seus problemas. Ela também não consegue afastar o aperto do peito, por isso carrega o mal-estar emocional consigo aonde quer que vá. E eu penso que um lamento muito grande que pode acontecer com uma pessoa é essa pessoa não conseguir ver a solução para um problema, mas também não buscar a ajuda de alguém que possa apontar ou ajudar a ver a solução. Dificilmente um bom psicólogo vai apontar a solução para um problema. Dificilmente. Mas um bom psicólogo, ouvindo a pessoa, vai registrar soluções que aquela própria pessoa está ciente, mas não está lembrando. E ela vai descobrir e redescobrir o caminho melhor que ela poderia estar indo. Embora a psicologia seja uma ciência relativamente nova ou recente. Aqueles que nasceram antes da década de 80, provavelmente, a psicologia era bem prática, não é? Uma vara de goiaba, de carambola, não é? E se fosse vara já estava bom, né? Porque quando ia para a parte de couro do animal, não é? E outras coisas mais, complicava um pouco mais. A verdade é que uma pessoa que está angustiada não sabe a resposta ou a solução para um problema grave que está passando. Jesus foi buscar naquele monte a solução, o alívio, a resposta para aquela angústia. Pode caminhar. Angústias podem ser provocadas por dificuldades também, com alguém, com uma situação, com desgaste emocional, e você sabe que as emoções são como aquele closet, aquele guarda-roupa, que só entra roupa e nunca é arrumada, não é? A calça está combinando com um blazer que não é daquele, ou está pendurado lá e tudo mais. As emoções são assim. Às vezes elas se bagunçam e se acumulam. Situações que nunca foram resolvidas estão acumuladas. A angústia pode ser provocada consigo mesmo. Você errou contra você, contra alguém, e você está angustiado. Eu não deveria ter feito aquilo. Eu não deveria ter falado aquilo. Eu não deveria ter feito aquilo do jeito que eu fiz. A decisão que eu tomei foi precipitada, foi equivocada. Não busquei conselho ou ajuda para uma tomada de decisão. Às vezes a gente fica angustiado com o nosso passado. Por que eu fiz daquele jeito? Mas se, e aí esse se é o vilão, né, gente? Depois que alguém fala se, pode jogar tudo no lixo. Não adianta falar se. Já está no passado. Angústias também podem ser causadas com alguma coisa que eu provoquei em relação a Deus. Eu tinha uma crença, como algumas que nós exemplificamos aqui, e ela estava equivocada. Eu estou angustiado, porque eu atribuí a Deus uma coisa que não era para eu atribuir a Ele. Eu quase que fiz um juízo sobre Deus, ou Deus me deu tanta coisa e eu atentei contra o cuidado dEle. É um lapso, é uma atitude errada, é um comportamento errado, e eu preciso me arrepender. Eu estou num cenário de angústia, que precisa de arrependimento. Eu fiz ou falei ou pensei alguma coisa contra Deus ou contra alguma pessoa. Olha, eu cheguei a pensar uma coisa contra você, e eu gostaria de me arrepender e quero então aqui pedir desculpas, pedir perdão sobre alguma coisa. Eu preciso tirar essa angústia de dentro do meu peito. Pode caminhar. João 3, versículo 16, é um pedacinho da história de Jesus com Nicodemos. Ninguém lembra, não é? Que João 3,16 está no meio da história com Jesus, conversando com Nicodemos, um homem mestre da lei, que foi procurar Jesus à noite, e foi perguntar: o que eu devo fazer para nascer de novo? Como é que é isso? Tem que nascer de novo. E ele não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus está explicando, Nicodemos,
na explicação de Jesus para Nicodemos, vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maneira de nascer de novo, Nicodemos, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você está entendendo, Nicodemos, como é que funciona? Precisa crer naquele que Deus enviou, Jesus, o Filho de Deus. Mas quem não crê já está condenado. Isso é nascer de novo. Deixa eu falar uma coisa para você, pastor, não se evangelizar. Pega só esses 3 versículos aqui, que já é a conclusão do negócio. Jesus, o Filho de Deus, ele não veio para aumentar a sua angústia. Deus não quer que a sua angústia aumente. Ele não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Pastor, então por que a gente fica angustiado se ele não veio para condenar? Deixa eu te contar um negócio. Fica angustiado porque você não é poste, nem madeira, nem pedaço de ferro. Você é gente. E gente passa por transição, passa por angústia, por tristeza e por vários outros sentimentos. Mas tem uma novidade aí. Você não vai sair daqui direto para o consultório, tá? Vai melhorar, calma, vai melhorar, prometo que vai melhorar. E agora a gente tem uma partículazinha aqui, um prefixo re, R-E, prefixo, muito utilizado, não só na língua portuguesa, mas em outras línguas que sofreram influência do latim. De origem latina, o prefixo re pode ter 3 sentidos: repetição, reforço e retrocesso. Então vamos aqui, repetição, como em recarregar, carregar novamente, recapitalizar, tornar a capitalizar, reler, voltar a ler, rever, ver de novo, repensar, pensar novamente. Reforço, como revigorar, rebuscar, revirar. Retrocesso, recuo, retornar, reiniciar. O prefixo re, preste bem atenção, o prefixo re, para eu que estou aqui, você, pessoas que estão na internet ou que vão assistir esse culto futuramente. O prefixo re, ele é a solução. Ele é a solução para a angústia que você pode sentir, está sentindo, já sentiu ou vai sentir. Está no prefixo re. Como assim? Como é que funciona isso? Revisar, reordenar, recomeçar, redescobrir, reestudar. É o prefixo re que resolve o problema. Eu estou angustiado por algo que eu fiz, por algo que fizeram comigo, por algo que eu pensei sobre Deus, por uma interpretação errada. Eu estou desse jeito, eu tomei uma decisão que eu poderia ter tomado outra. Eu estou aqui pagando por algum ato que eu cometi, mas é o re que vai me ajudar. É o re que vai me trazer novamente para um novo rumo, um novo trilho, um novo caminho. Pode continuar aqui. Reavivar, ressurgir, ressurreição. É o prefixo. É de novo. É começar de novo. É tentar novamente. É uma nova prática. É deixar uma velha prática. É da morte para a vida. É reviver, é reconsiderar, reordenar, reestudar. Pastor André, eu fiquei pensando que a nossa igreja era de um tipo, muito tempo. Pensei até em deixar a nossa igreja, mas decidi investir um pouco mais, dar um pouco de crédito. E eu descobri que é daquele outro jeito e não do que eu pensava. É mesmo, é mesmo. Ah, irmão, eu pensei que você era de um jeito, mas decidi reinvestir, reatar, reconectar. Olha, eu estou longe de um grupo pequeno, mas eu quero reconectar. Olha, eu estou longe de Deus, mas eu quero me reunir com Deus novamente. Olha, eu estou quase me desconectando da minha família, mas eu tenho a oportunidade de me reconectar. Olha, eu estava angustiado, ou eu estou angustiado, e quando eu estava angustiado eu tomei decisões erradas, mas eu posso refazer as decisões.
retomar, remontar, reviver, reconsiderar. A solução. Porque Ele ressuscitou. Ele reviveu. Angústia, ela pode acontecer. Sendo muito sincero para você, ninguém vai estar isento disso. Já aconteceu no passado, pode acontecer no futuro. Não canso de dizer, e não poderia me cansar de dizer, que no momento de profunda angústia e tristeza mortal, na minha própria vida, se não fosse a minha esposa, minha família, e os versículos da Bíblia colados por onde eu passava dentro do nosso pequeno apartamento de 1 quarto, no seminário onde eu me formei, dificilmente eu teria saído daquele quadro profundo de depressão. Segundo o psicólogo, mestre, doutor que de mim cuidou, só 2 pacientes saíram bons, eu e um outro colega pastor daquele consultório. Então eu sei o que é isso. Mas o fato de eu saber o que é isso não resolve o seu problema. Porque o que resolve o seu problema é reacreditar no poder de Deus. Reacreditar no nome de Jesus. Reacreditar no propósito que Ele tem para você. E reacreditar que a angústia ela é temporária. E ela é uma ponte para me levar para um outro lugar. Quando eu atribuo toda a minha confiança naquele que pode resolver todas as coisas. Não significa que eu tenho que largar tratamentos, orientações, nada disso. Significa que eu atribuo àquele que pode todas as coisas, a minha saúde, o meu futuro, o meu sucesso. Lucas 9, 22 diz, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia. Lucas 9, 22, Jesus já estava dizendo, é isso que vai acontecer comigo. Eu já sei o que vai acontecer comigo, é isso que vai acontecer comigo. Você sabe que não são todos os auditórios, todas as pessoas que gostam de ouvir mensagens como essa. Sabe por quê? Tem um grupo de pessoas que não gostam de ouvir, que vão sofrer. Embora o sofrimento faz parte da vida humana. Eles gostam de mensagens que eles saem de dentro do culto. Uhul, é motivação pura. É isso aí mesmo, é para frente, prosperidade, e não sei o que, não, sofrimento não, nada de sofrimento. Não existe isso. Isso não existe. A vida humana, ela é um conjunto de uma porção de coisas. E a montanha-russa, uma hora está em cima, outra hora ela desce, mas eu estou agarrado com aquele que ressurgiu, que ressuscitou. Aqueles que estão agarrados em mensagens motivacionais ou de autoajuda, eu vou logo avisar, quando a montanha-russa descer, não tem fundamento para passar pelo vale, pelo Getsemane, pela crise. Eu gostaria de convidar você nessa manhã, para junto comigo aqui. Nosso foco não é a angústia, o nosso foco é um recomeço, o nosso foco é relembrar. Por quê? Porque ceia é relembrar. Hoje nós estamos no primeiro domingo do mês de abril. Na verdade, estamos começando o 2º trimestre do ano. 3 meses já se foram. E nós estamos aqui nessa manhã para recordar, para relembrar, em memória daquele que ressurgiu, em memória daquele que não apertou o botão vermelho. Me tira daqui, não, me ajuda a fazer a minha parte na minha jornada aqui.